Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu gostaria de agradecer a vocês que estão aí em casa e agradecer também ao apoio do edital SC Cultura em Sua Casa, que aportou recursos neste projeto, também através da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina. Lembrar também que essa live é indicada para maiores de 12 anos, né? E eu sou Fred Paiva, e eu sou um dos contistas que vai apresentar aqui hoje, e aqui do nosso lado... Eu sou a Suelen Rocha, tudo bem? Obrigada a todos que estão assistindo a gente, tá? Hoje a gente apresentando mais uma vez os contos desses livros que a gente lançou, vou mostrar um pouquinho deles para vocês. O Quem Matou Porfíria Reis e O Mal que se Quis. Isso. E lembrar que esse é o projeto Contos Passados, a gente já está no nosso terceiro episódio, né? E semana que vem é o nosso último episódio. A gente está fazendo as leituras de alguns contos que nós lançamos nesses livros, não são todos os contos dos livros, né? São alguns contos selecionados. E depois disso a gente discute, conversa um pouco sobre os contos. Lembrando de apresentar para vocês a Cleri, que é a nossa intérprete de Claro. Libras, logo aqui embaixo. Passando para vocês, então, os nossos contos, traduzindo eles. E a gente vai começar já? Podemos começar já? Vamos começar já. Louco para conversar. Eu sou a primeira, né? Só para Tu é a tirar primeira dúvida. hoje. Isso. Então, eu vou começar com um conto muito especial. Eu espero que os amigos consigam perceber um personagem muito peculiar nesse conto. Depois a gente fala sobre ele. O nome é Amor à Vista. Você está com o cadarço desamarrado, disse ela, o fazendo olhar para os pés. O all-star gasto do uso, não da moda, estava mesmo com o cadarço solto, sujo, desgastado, arrastando no chão. Ele soergueu a cabeça, sorriu breve para agradecer e se abaixou para dar um nó borboleta na tira imunda. Eu conheço de ouvir falar, milhões, conta de mentiroso, de histórias de amor que começam assim, não com um aviso de cadarço solto. Aparentemente, existem mais pontas soltas na vida corriqueira que tiras de algodão com poliéster. Acontecem como acontece acordar todos os dias. E às vezes não. Quem acredita em amor à primeira vista costuma lhe dar esse nome. É também comum, a mim ao menos, ouvir sobre duas pessoas que se amaram desde o momento em que se viram. Mas nesse caso, como talvez tenha sido nos outros, pois a latente necessidade de romance se faz presente em toda a história de amor, o primeiro contato foi superficial e despretensioso. Havia um cara com um tênis sujo e, na certa, fedido, ela deve ter pensado, e que parecia alheio ao fato de seu cadarço se arrastar pelo chão, predispondo um acidente. Então, ela avisou, boa samaritana que é. Foi acaso os dois pregarem o mesmo ônibus e sentarem um ao lado do outro e morarem no mesmo bairro distante, quase 1 hora de viagem, e não terem nada em mãos para se entreter durante o percurso. Ela se arrependeu da educada interação que tiveram na rua, no momento que viu ele se aproximar do seu banco no ônibus, já calculando que ele falaria consigo. Ela pensou que ele a havia achado bonita e, pelas vestimentas, deduziu que ela era do tipo chato e pedante. Ele ficou verdadeiramente puto quando viu que o único lugar vago para sentar era ao lado dela. Sabia que deveria ser cortês, pois ela havia sido consigo. Até quis ficar em pé, saída francesa. Mas ela o viu, então poderia perceber sua evasiva. Ele sentou e ela sorriu vagamente. Ele sorriu vagamente em retorno. Percustaram alguns minutos o silêncio buscando assunto. Decidiram esperar o outro. O amor nem sempre é um fogo ardente e invisível. Determinados casos de amor instantâneo mostram que ele pode ser como o vento, em suas diversas e súbitas velocidades. Brisado, tempestuoso, refrescante, abrasador. Um sem número de possibilidades que se possa pensar e tentar entender.
Depois de quase meia hora de viagem, o episódico mergulho no absoluto silêncio começou a afogar ambos. Sufocados, voltaram ao cadarço. Ainda bem que você me avisou do cadarço, na certa eu teria trombado e caído de boca. Oh, que nada! Ela sorriu matreira. Ele riu, acompanhando. Ah, certo, talvez você tivesse mesmo. As crianças na rua iriam gostar. Ele riu, acompanhando-a. Não há dúvidas de que elas adorariam um arremedo de Cirque du Soleil em queda livre. Ela sentiu seu coração pulsar diferente, uma contração na barriga. Oh, ele conhecia Cirque du Soleil! E que pronúncia perfeita! Faria ele francês? Sim, e ela também! Ele disse gostar de teatro, música brega e cinema-arte. Oh, ela amava! Então a conversa se tornou mais íntima, um olhar acolhedor de espera a cada pergunta feita, o desejo de saber mais desenhado no sorriso leve em seus rostos. Logo ela soube que ele também se sentia solitário naquela cidade azeda, como ela, mesmo morando lá há mais de 10 anos. A próxima metade de hora passou sem se sentir, e eles trocaram telefones. Ela, que nunca foi de ligar para desconhecidos, ligou para ele no dia seguinte. E ele ligou no posterior. Assim, falaram-se todos os dias, começaram novos cursos juntos, não querendo perder a companhia do outro. Ela ficaria, meses depois, mais tempo na casa dele que na própria, e o lembraria toda vez que aqueles mesmos tênis, 3 gerações mais sujos, estavam com o cadarço solto. Parece estranho se afeiçoar tão rápido por alguém, como se todas as pessoas não tivessem significado nada em sua vida. Ouso detestar esse amor tão fatalista, que não tira da racionalidade seu ponto de vista, o que não impede de saber que ele acontece. De todas as coisas insondáveis, o amor, a pior delas, não permite explicação, sentido nem verdade. Acontece como acontece um dia acordar tarde. Mas ele costuma não se ajustar no dia seguinte ao despertador. Os dois continuam se amando, acho, mas não me pergunte quanto nem como. Sei que foi através dela que ele conheceu seu atual namorado, que ele a incentivou na retomada de um amor antigo, que eles criaram juntos um nome, várias ideias e alguma ínfima mudança no pequeno mundo que habitavam e chamavam de lar. Sua casa estava imunda, dei uma varrida para você. Na última vez que se viram, ela ainda fazia avisá-lo de suas coisas. Ele ainda respondia cortês. Obrigado, amiga. Obrigado, eu também te amo. Ai, gente. Você vai fazer um conto em homenagem ao amigo, Né? mas achincalha ele que qualquer coisa. Obrigado. Fico feliz com esse retrato da minha pessoa, né? Ó. Gente, eu juro que não é verdade, tá? Isso é ficção. O que eu vou te dizer? Como eu te disse, eu, se fosse mais tempo, eu não te responderia do cadastro. Eu ia te falar que eu sei andar, que eu sei trocar o pau. Tipo assim, eu sei andar, tá? Mas, Aprendi com 2 anos. como tu me cortou, me dizendo que não, que naquele episódio ali, hipotético, os dois personagens, ele tinha acabado de se conhecer e tal, né? Então eu te responderia sobre o cadarço desamarrado. Uhum, obrigado. Valeu. Eu sei disso. Mas daí não tem continuação, né? Com Como certeza. faz? Não tem Com certeza. continuação. A gente inventa para caber. Não foi assim que a gente se conheceu. A gente se conheceu num curso de teatro. Fazendo teatro lá na SCAR. Fazendo teatro na escala. E em 2006, aula com o Hélio Muniz, fantástico. Saudades Né? de Hélio. Beijo, Hélio. Beijos, Hélio. Se tu estiver assistindo a gente, muita saudade de ti. O Hélio tá morando em Jaraguá agora. Foi Mas a pertinho gente, de você. a gente pouco se vê. Mas enfim.
Foi ali onde a gente fez a nossa primeira peça juntos, onde a gente criou milhões de coisas juntos. Foi ali onde nasceu as primeiras ideias para o que depois virou Colher de Pau. Foi ali onde surgiu os amores pelo teatro e pela literatura. Muito tempo. Faz muito tempo, né? Faz. Faz muito tempo. Esses dias, né, ontem a Dandara estava falando, não sei o quê, tem as pessoas mais velhas, né, sobre pontuação, não sei o que, eu falei, Dandara, nós somos as pessoas mais velhas, já tá velho, já tá só. Não, olha só, gente. Às vezes a gente esquece. Né? Imagina, quando nós tínhamos 20 e poucos, né? Porrais, começando a ter 20 e poucos, a gente achava, nossa, pessoa com quase 40, que velho. A gente tá com quase 40, a gente pensa. Somos velho, quase não. 40. O Gilmar tá aqui assistindo a gente também. Oi, Gilmar! Gilmar também fez começou com a parte da gente. nossa história também, né? No teatro e em todas as artes. Gilmar abriu as portas pra gente assim, de um jeito. Tem várias pessoas assistindo aqui, que eu consigo ver que comentou aqui. Isabela Lisenberg, a minha tia Vera, a Cris, lá da Scar, e o Gilmar. Esses eu consigo ver, porque eles comentaram aqui. Deixa eu ver, no curtir. Tem a Zane, que é a mãe da Dandara, tá assistindo. A Miriam. Oi, gente. O Oi, Caio Miriam. Araldi também tá assistindo. Né? Então, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. E acho que esse foi o momento de amizades, né? Antes da Sim, gente passar para os temas polêmicos. Já que a gente falou de um conto justamente sobre amizade, né? A gente tá. A gente tem feito análises bem mais técnicas sobre os contos e sobre os conteúdos, né? Mas alguns contos são isso, são despretensiosas histórias para marcar um momento da nossa vida, e esse é um conto desses. Inclusive, a epígrafe. Eu gosto de dizer que tipo, eu sou bem econômica nas questões da epígrafe. Eu geralmente só coloco um negocinho ali que é meio que para ambientar, ou então é uma música que me remeteu àquele conto, sabe? Não tem grandes ideias nas minhas epígrafes. Mas o Fred. O Fred é o campeão das epígrafes loucas. E aí, em homenagem a ele, a epígrafe desse conto é: são 5 elementos apunhalando o coração: o fogo, a terra, a água, o ar e a paixão. Eu só quero dizer que quem não entendeu a referência, né? Não entendeu de quem nós estávamos falando, não é do Capitão Planeta. Não é. Na verdade, a gente estava falando, acho que as epígrafes, eu olhando assim, voltando nas epígrafes sempre, de todos os contos, elas dizem mais sobre um momento do que sobre o conto em si. Porque eu olhando hoje as epígrafes, acho que eu não sei se eu colocaria nenhuma, ou seria uma coisa muito pequena, assim, poucas epígrafes eu colocaria. Mas essa... obrigado. Mas essa sua epígrafe é ótima, porque me lembra muito aquele momento de vida, né? Que era aquele momento onde a gente estava sempre com a Cris, na garagem mágica, a gente estava pós-adolescente, né? Pós-adolescente. Quase Pós-adolescente. 30 na cara. Mentira. A gente não tinha Eu tô quase... perdida no tempo, é verdade. Quando eu vim pra cá, eu tinha 26, eu tô maluca. A gente tinha 23 para 24. Yeah, Né? era uma Mas, festa. enfim. E muitas coisas. Para quem, acho que a gente falou, né? A Cris era uma amiga nossa, muito querida, assim, muito próxima, e que em 2000,
2014 ela se foi, né? Mas ela ficou no coração da gente e na época foi muito triste, mas hoje, para mim, ela está sempre presente, assim, comigo, e ela está muito presente aqui em vários lugares, como a Suelen também está muito presente em vários lugares, muitas, assim, são pontas de personagens que são essas duas pessoas, assim como outras pessoas que estão aqui dentro, mas acabam virando personagem, que aquilo acaba virando outra coisa que não tem nada a ver com a realidade, eles tomam uma vida própria, uma realidade própria, e que só essas pessoas só elas servem como inspiração para alguns pontos de partida, uns gatilhos pequenos de criação. E é maravilhoso isso. Inclusive, tem outros, tem a Margarete, tá aqui, que tem um conto para ela. A Margarete tem um conto que eu fiz para ela, um espetáculo para M.47, atriz, que nossa, que eu falo sobre ela, uma realidade hipotética, onde ela fazia uma peça, né, que era a Valsa número 6, que o Gilmar dirigiu, e que ela ficava atrás da tela, ela não via o público. E nesse conto, eu fiz um conto em que ela ficou presa na projeção e não conseguiu sair, ficou lá dentro do teatro, presa. Eu gostei muito de escrever esse conto. Mas é muito bom porque a gente acaba revivendo essas pessoas que a gente gosta no papel, mas de uma outra forma, de uma outra realidade, um outro ponto de vista. É muito gostoso isso. A gente consegue rememorar um pouco melhor. É como uma fotografia, é engraçado isso. Apesar de não falar exatamente da realidade daquele momento, os contos para a gente lembram os sentimentos e daí vão reavivando as coisas, né? Eu lembro por exemplo, o como eu me senti como se eu tivesse um porto seguro quando a gente se conheceu, porque eu me senti sempre uma estranha, né, no ninho, e tinha dificuldade de interação com as pessoas, então ter uma pessoa que era tranquila e que interagia bem com todo mundo, bom para mim, né, e eu não faço nem ideia do que a gente se juntou, não existe explicação lógica. Tipo assim, vocês dois são parecidos, então. Não somos. Não Vocês dois têm os mesmos gostos, então. Que nem aqui no livro fala, no conto fala. Temos os mesmos gostos? Não menos. eu sou mais podreira que Fred, apesar de todo mundo achar que Fred é podreira, eu sou mais podreira que Fred. Então, essas relações e esses momentos do nosso passado, a gente vai encontrando nos contos, e através dos sentimentos que eles nos geram. Então, por isso que é importante essa conversa que a gente está tendo e nesse momento, de não só falar sobre o conteúdo em si, mas também falar sobre o nosso sentimento em cima da nossa criação literária, para talvez até reavivar que isso aconteça novamente. Vamos usar reavivar 2 vezes, reavivar que isso aconteça novamente, porque a gente não que se perdeu, mas a gente acabou se encontrando em outros ramos da arte e lá ficamos mais, né, agrupadinhos, né? Eu solitária aqui na música, você ali no teatro, e acabou que a literatura que nos unia foi. Então, isso aqui é muito gostoso fazer. Mas tem que falar da epígrafe. A epígrafe. Eu estava fugindo do assunto. Não adianta você vir com churumelas. Tá bom. Epígrafes de Frederico. Mas Frederico tem um costume muito peculiar de colocar umas epígrafes que não te fazem entender o que vai estar por vir, não fazem uma pincelada do contexto do conto, muito pelo contrário, te botam a pensar, what the fuck is that? Em inglês mesmo. Tipo, por exemplo, Etia Palante. Por que tem Etia Palante? A Clarita tá se perguntando o que é isso, né? Como traduz Etia Palante? Etia Palante é uma frase em
em espanhol que diz: vamos em frente, siga em frente. Só que por algum motivo não, né? Na verdade, era um bordão de uma das drags do RuPaul, que eu amo de paixão essa drag. E eu adorava quando ela falava Echa pa'lante, né? Era muito bom, muito, muito engraçado, muito tipo assim, siga em frente, vambora. Pra Parriba! quê? Pra que ficar se segurando com isso? Vambora. Tem Adoro, outros gente. epígrafes aqui. Tem uma que eu me envergonho muito, Me conte. Me que é que conte. eu já li o conto aqui, acho que foi no primeiro, cadê, meu Deus do céu? Primeiro No episódio? primeiro episódio, deixa eu procurar aqui. Que Tá é no. aqui, no Operário. A epígrafe é o seguinte: eu acho que as coisas chatas são as que eu mais me lembro. Que é uma frase do filme Up, Altas Aventuras. Porque na minha vida eu pensei, tá, é uma frase bonita, eu gostei É uma muito, frase fofa! mas por que que eu botei ela de epígrafe de um Eu, conto? olha, você que não ouse parar de fazer suas epígrafes, por favor. Que Tem outra, eu leio a epígrafe, daí eu vou pronta, e eu não perco essa mania, né? Eu vou pronta para a história por causa da epígrafe, né? Aí, quando eu começo a ler, eu fico, o que é aquela aqui? Pô, o que ele tá querendo dizer? E daí aquilo fica me corroendo por dentro. Você não mas pode perder isso. ao mesmo tempo tem coisas a ver, sim, sempre, Tem, claro. por exemplo, no Noite Apalante, o Deprimente é um que fala sobre Jaraguá do Sul e fala sobre a forma como a pessoa está presa, né, nela mesma. Então, Noite Apalante, segue em frente, né, quase que deveria ser não pós, né, não antes. Eu posso. É, enfim, tem várias coisas. Mas vamos parar de me envergonhar, por favor? Por hoje é só, pessoal. Não, tem mais contos. Não, por hoje é só de envergonhar a Michael Frederico. Sim. Ela Semana que vem tem mais. dela fala meu nome completo, né? Ups! Eu falei muito antecipado. Tá, vamos lá. A gente vai pro leve, que é esse aqui. Ah, para responder, o Caio tinha perguntado ali se tu é artista ou como é que é a palavra que ele usou? Editora. Não, é contista e musicista, né? E de vez em Uhum. quando atriz. Esquece isso. De vez em quando a atriz só se for os vídeos de música. Porque, ó, milênios. Então vamos lá. Leve. E o leve começa com uma epígrafe que tem muito a ver com nós dois, né? Que é o estar perto não é físico. Que é que eu peguei assim, não sei se lá no filme e no livro ele pegou de um outro lugar, mas esse faz referência para mim ao filme Os Famosos e os Doentes da Morte, que eu gosto muito. Vamos lá. E toda mulher negra tem do lado um arranhado resultado de um safanão que a vida lhe deu. Ocupa desiludida o último lugar na fila do PS, atropelada pelo momento, por cada momento de impossibilidade, de inconsciência, inconsistente em sua chã existência, parcela a fração da população que escorre nas veias, favelizada, esquecida num canto qualquer da dispensa, e grita no silêncio, e sente-se muda, porque ninguém a vê. E ninguém a quer ver, ver de perto, ver por perto seu coração dolorido, sua mesmice da qual quer ser abolida, não se sabe como, mas não sabe como e nem sabe que sabe, pressente. Um mal-estar que lhe sobe por capilaridade da terra às fundações do quarto, das fundações ao madeiramento do assoalho ao solado do sapato às meias em cada pé e delas a cada pé,
culminando na boca do estômago e subindo ao plexo solar em pequenos arrotos ácidos e internos, imperceptíveis pelos sons que não fazem, redemoendo as vísceras, liquidificando em uma espécie de vitamina de abacate sem doce, como se um par de urubus pairasse sobre seus despojos. Gosto e desgosto. Mesmo assim, ela passa. Rasteja a alma num cortejo que unicamente aguarda seu próprio enterro. Perdeu-se de si. Os olhos não ousa levantar, a cabeça não mais. Apenas passa, a alma passa. Tão leve que de leve não tem nada. Água pesada, ruim de engolir, enosada, ela passou assim e me fez querer fugir. Sumir, me esconder de vergonha. Fez-me sentir nojo de ser eu, sem eu nem sequer saber que eu era eu e que era repugnante. Veio até mim, deitou-se em meu colo e não tive coragem de aplacar seu desespero. Afaguei-lhe rapidamente os cabelos e recuei para não maculá-la com minha imperfeita feição da vida. Ela ousou, olhou-me os olhos e ouviu meu desespero, meu desconforto, e perdoou-me a ignorância de ser pequeno. E na pequenez ignorante, resignei-me a admirar aturdido seu movimentar, leve e pesado. Fluida me deslocou. Ao final, afinal, leve levou-me. Obrigado. Esse conto, ele é de uma poesia, né? Eu me sinto bem, fala bem capturada por ele, assim. É como uma canção, ao mesmo tempo uma dança, ao mesmo tempo no que você tipo, tem alguma inspiração, algum momento específico, alguma coisa que te inspirou a ele? Tem. A primeira coisa é a parte final dele, né? Que na parte final essa história de que da mulher que veio e sentou no colo realmente aconteceu comigo, que foi uma peça de teatro, uma peça de dança-teatro, que se chama Leve, que é uma peça do coletivo Lugar Comum, de, acho que Recife, que veio aqui, se apresentou no Sesc. E a bailarina veio no meio da peça e sentou nos meus pés e colocou a cabeça no meu colo. E quando ela fez isso, eu não soube o que fazer. E aí ela olhou dentro do meu olho. E quando ela olhou dentro do meu olho, eu me senti exatamente aquilo que eu coloquei ali. Eu não sabia que eu era eu e que eu era ruim. Como se ela me desconstruísse alguma coisa dentro de mim, né? E veio com essa peça. Depois eu fiz uma oficina com elas, que foi muito linda, muitas coisas. Foi acho que 2011 que isso aconteceu. Né? E eu trago com muito carinho essa peça. Tem uma trilha sonora também maravilhosa que foi feita pela Isaar e que de vez em quando eu escuto também. Enfim, essa é a história base, né? Aí aí eu fiquei com essa história na cabeça. Aí veio essa relação, daí surgiu essa frase inicial, né? Eu não lembro exatamente o que foi que me guiou nessa frase inicial, mas com certeza foi uma dessas notícias repugnantes que, que a gente vê sempre relacionadas à discriminação por cor da pele, né, racismo, e inclusive eu gostaria de oferecer todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui hoje, mas também sempre, né, ao Beto Freitas e a família dele, porque
independente, nada justifica o que aconteceu, que foi, nada justifica uma pessoa ser morta dentro de um supermercado, né? Então, é muito importante que nós lutemos contra essas coisas. Eu sei que eu não sou uma pessoa negra e eu nunca vou ter essas, eu nunca vou saber exatamente o que é que uma pessoa passa, né? Por toda o racismo estrutural que a gente passa. Mas o que eu posso fazer é tentar, de alguma forma, lutar e apoiar a causa. Sim, é uma situação desconfortante para a gente, como pessoas brancas, porque realmente nós não temos nenhum entendimento. Mas as pessoas negras falam, nosso país é racista, elas não se sentem confortáveis, elas são vigiadas, elas não, elas têm as suas liberdades tolhidas pela polícia, sabe, pela forma como a sociedade se organiza em volta deles, o olhar pesado, eles reclamam. Se eles dizem que existe racismo, então existe racismo. Eu gostaria de deixar isso bem claro e que a gente ficasse bem ciente como pessoas não negras, de que o nosso espaço de fala é a de convencer entre nós de que a fala dos negros são importantes sobre como eles se sentem na sociedade, como eles é, como eles são tratados e que essa realidade ela é completamente errada. Eu acho que a nossa função é convencer as pessoas, nos convencer de que não basta nós não sermos racistas, nós temos que ser antirracistas. Temos que estar lutando contra isso, contra a existência do racismo estrutural dentro, né, do nosso espaço. E é muito doloroso a gente chegar. Imagina como deve ser horrível para cada pessoa negra olhar para uma situação como essa, de um homem ser espancado e morto, ter sido sentenciado sem nenhum julgamento, e pensar, podia ser eu? A gente nunca passou, a Não, gente nunca é, passou por isso. A gente não tem ideia do que é isso. Mas o mínimo da nossa empatia é de imaginar. Imagina, como eu falo assim, isso é absurdo. É, a gente tem justiça para isso, para existir julgamento, para existir a possibilidade de você se provar inocente em uma situação, qualquer que ela seja. E por que eles não têm esse direito? Por que eles não podem simplesmente entrar no lugar e sair do lugar sem se preocupar com as mãos, com os braços, para onde estão olhando, o que estão fazendo? Imagina o desgaste na vida de uma pessoa, ter que se preocupar com, imagina as mães, né, se preocupando com seus filhos, de ter que dizer para eles como agir, porque eles não podem agir como uma criança branca. Eles têm que agir diferente. Por que eles têm que agir diferente? Para salvar a própria vida. Agir diferente para salvar a própria vida. E isso é uma das coisas que, olha, é muito difícil engolir. Muito difícil. Mas imagina pra gente, é muito difícil pra gente engolir. Agora imagina na vida deles o quanto isso é aterrador. que é É diário. uma é diário, é aterrador, gente. Não é incabível. É incabível que a gente esteja em 2020 e aconteça essas coisas. Isso é incabível. Não tem palavras. O incabível nem é uma palavra boa o suficiente para isso, sabe? Então, a gente não tem lugar de fala nessa situação, porque É. nós não a vivenciamos. Mas não, a gente não pode só falar, não, eu não sou racista, ou achar que não ser racista é o suficiente, porque não é mais o suficiente. Todos nós temos que ser antirracistas, ser contra o racismo estrutural, falar sobre isso com os nossos pares e com os nossos filhos
e fazer com que isso vá mudando e que mude o mais rápido possível. Mude para ontem, Sim. se possível. E quando uma pessoa diz que alguma coisa, quando uma pessoa diz que uma coisa incomoda, não tem que ficar contradizendo essa pessoa, Ah, né? É muito importante lembrar sim, disso. Muitas pessoas dizem que incomoda. Então a gente tem que tomar sempre muito cuidado com isso, né? Racismo, machismo, LGBTfobia, gordofobia, ah, inúmeras formas de discriminar as pessoas, né? A gente tem que ser o mais justo com todas as pessoas, sempre. Elas dizem que uma situação incomoda, então a gente tem que começar a repensar as posições claro. e as estruturas. Uma sociedade justa é isso, né? Que todo Isso. mundo tenha o direito de viver a sua vida para não o mais próximo possível uma das outras, não que tenham direitos a tudo. Então, você ter o direito a ter uma vida tranquila, a você não se preocupar com a sua vida todos os dias, com a vida dos seus filhos, com a vida dos seus amigos, é o mínimo, é Uhum. o mínimo. Então, não é para a gente entrar nessa situação de discurso, porque não existe racismo, porque eu não sou racista, porque eu tenho amigos negros, por N situações. Eu disse, o que você acha que uma pessoa é capaz de saber como você se sente em relação a uma dificuldade, uma necessidade ou algum problema seu próprio? Você imagina que é possível uma pessoa saber isso, sendo que ela não vive a sua vida, nunca passou por aquilo? Então, eu não entendo como as pessoas acreditam que podem saber como é que é a vida para uma pessoa negra, sendo que elas não são. E como é que você vai saber? Como é que você vai saber se realmente. Escuta o que eles dizem. Eles estão falando isso pra gente. Se eles estão falando isso pra gente, não é de hoje. O racismo estrutural no Brasil é desde sempre. Desde as pessoas que foram trazidas à força para serem escravizadas até hoje. Então, eu acho que, na minha opinião, essa situação ela é urgente, mais do que urgente. As nossas escolhas políticas, inclusive, devem ser feitas privilegiando o discurso que vê essas necessidades e que se pretende a corrigi-los, que de alguma forma ajuda a sociedade a mudar, porque é difícil, é uma mudança longa, uma mudança, mas nós temos a internet hoje, em que a gente pode ter acesso às informações, que a gente pode se unir, que a gente pode se organizar para fazer a nossa parte melhor. Então, né? Vamos Isso fazer. aí. Vamos seguir? Porque a gente já está com Vamos. 40 Next. minutos e a gente ainda tem 2 contos. Vamos lá. O primeiro conto foi mais, como é que fala? Foi mais longo, porque eu queria, né, falar bastante do Fred hoje. O próximo é A visita. A Visita. Esse Seu é muito. conto. A Visita. O passado me bate à porta. Cara amassada, escorrando, desculpa. Cara amassada, escorrando na porta, respiração sôfrega. Subir aos 4 andares, pulo a pulo, ansioso, num vil desespero de me tomar à força. Lembro-me dele. Lembro-me de suas cores, de suas francas cores amendoadas e quentes, sua risada entrecortada, as bebidas que ingeria. Lembro-me de seu corpo e principalmente de seu colo, das fantasias rotas, das músicas loucas, da impermeabilidade. Isso era o que fazia mais falta, o poder de permanecer intacto. Olhei-o chorosa, magoada. Ele sabia onde me encontrar, onde agora eu habitava, e vinha me procurar, frenético da saudade que era minha, sem pronunciar uma única palavra de olá, até porque não a pude encontrar. Bati a porta em sua cara.
Mas ele ficou lá, do lado de fora. Ainda ouço sua respiração. E O aí? passado. Curtindo. A gente acabou de ter uma conversa pesada. É. Difícil. Ai, falando em passado, acho que a gente tem que admirar esse passado. O que tu conta sobre esse... A visita é o passado, desculpa. A visita é o passado. Ah, Gente, mas... a visita é o passado. É tipo uma alegoria. Esse conto é uma ai. alegoria num momento bem específico em que eu me mudei para cá, extremamente sozinha, extremamente procurando me encontrar, saber o que fazer, para onde correr. E eu vivia me alimentando das memórias das coisas que eu já tinha feito. E isso me incomodava muito, porque eu não conseguia nem resgatar elas para fazer parecido aqui e nem voltar para o passado, de volta para o passado. E então eu vivia nesse incômodo, nessa, como eu vou dizer, nessa, como se eu tivesse sufocada ali. Como se o passado estivesse lá me esperando do lado de fora e eu não podia sair de casa. Eu tinha que ficar ali, porque estava lá só. Se tu sair com o nariz para eu vou te acertar com tudo, todas as lembranças, com tudo que você não quer pensar, com tudo que você não quer lembrar e se machucar, por várias coisas. Foi um momento de repensar a minha vida e de me arrepender, inclusive de ter vindo para cá, inclusive de ter vindo morar para cá, foi um momento de arrependimento. E aí eu tinha essa visão do passado ali. Eu acho que o passado é uma coisa que sempre ele serve de porto seguro, mas ao mesmo tempo, como tu falou, de fantasma, né? Ele nos assombra muitas vezes, né? E Mas, ele serve de porto seguro porque é onde a gente corre quando a gente está com sem saber para onde ir, ainda mais uma situação dessa. Eu vim para uma cidade nova, não sei o que estou fazendo aqui, não sei o que será de mim aqui, né? Eu acho que o passado acaba servindo tipo, eu tenho uma conexão ainda. Até com o tempo a gente vai criando uma pertença, um sentimento de pertencimento àquele lugar, onde a gente está naquele momento, vai uh, criando conexões e as coisas vão se ajeitando. Mas realmente, quando a gente muda para um lugar, e é difícil. Tem pessoas que levam anos para depende do que você se deixou para adaptar. trás. É, Depende do que você deixou para trás, assim. Cada situação é uma situação, né? Obviamente, mas é difícil quando você está perdido já, quando você já não sabe exatamente aonde se aprumar, e agora usando o aprumar, que é Gilmar, entendeu? Aprumar, acho que ele uhum. usava bastante isso, se me lembro bem. Vamos nos aprumar. Você ainda vir para um lugar diferente, você tem adaptação para um novo lugar, e você tenta de continuar a sua procura, mas ela meio que tem que começar do zero de novo, porque esse outro lugar já te impede, já tem os impeditivos. Eu nunca vou esquecer isso. Quando eu vim morar para cá e eu tive as primeiras experiências com teatro, que eu tinha certeza que ia ser meu trabalho para o resto da minha vida, porque né, eu me identificava com isso, a gente trabalhava com isso ali em Jaraguá. E o primeiro contato que eu tive com a interpretação das pessoas aqui do Rio de Janeiro, eu descobri que eu era uma atriz de merda, horrenda, absurdamente grotesca e sem nenhum conhecimento profundo que servisse para começar dali. Eu tinha que voltar lá, ó. O desespero que isso me deu. Tem muitas pessoas que são muito mais dinâmicas. Bom,
fazer o quê, né? Tô atrasada, vou correr atrás. Mas eu não consegui correr atrás. Antes falou do teatro, de vez em quando a atriz de vez em quando, que eu tenho que viver com esses fantasmas. Né, do choque cultural. O choque cultural é que é engraçado, né? Porque duas das coisas que eu mais gostei daqui foi a capacidade interpretativa das pessoas, é incrível, e a musicalidade, porque aqui a musicalidade é assim fantástica. As pessoas vivem música. Você escuta as pessoas cantando em qualquer lugar, qualquer situação. Isso não é tipo estranho, não é grosseiro. Se duvidar, um começa a cantar, outro canta junto, entendeu? Todo mundo afinado. Todo mundo afinado. Então é uma cultura que o Rio de Janeiro é o berço do samba, né? Um dos berços da música, da musicalidade brasileira, que é considerada a musicalidade brasileira, o ritmo brasileiro. Então, tem muita história aqui bacana. Então, depois que eu percebi que, opa, tá vendo que não vai dar teatro aí, fui para música. Que é a segunda coisa que eu poderia aprender muito bem aqui. Então, E isso foi aprendeu muito legal. bem. Eu adoro tuas músicas, fico super feliz quando tu me manda músicas novas, escuto tudo, acho tudo maravilhoso, mesmo tu não gostando de nenhuma. Certo. Alguém tem que não gostar, né? Pelo amor de Deus. Estamos com 48 minutos, estamos quase acabando. Temos que ler. Temos o último conto. Vamos lá. O Murundu. Deixa eu achar aqui. Achei. O Murundu. Amanheceu o Murundu na calçada. Sob o banco, próximo ao portão, um calombo cinza-cimento brotado da noite para o dia no pavimento. O que será isso? Era o que se interrogavam os primeiros passantes na manhã ainda sem sol. Mas não paravam. Seguiam apressados para as 8 horas diárias, temendo o atraso carrasco. Corte-lhe a cabeça. Ou paravam. E os micromovimentos da coisa disforme, mal cheirosa, os afugentavam em tremeliques. Principalmente as crianças curiosas, que chegavam a cara bem pertinho e, com graveto, cutucavam o Murundu. Aquilo mexia e gemia, e os pivetes se pirulitavam para a escola gabar-se da aventura matinal. Já com sol alto, o portão automático se abriu e emitiu um maiúsculo ruído de cremalheira e engrenagem pedindo graxa, evacuando em seguida, em marcha ré, um automóvel. 1.4 flex, bem cuidado, 2 anos de uso, único dono. Tratar com o autor. Deveria ser umas 9, 10 da manhã. De dentro do veículo, a madame logo bateu o olho naquele troço debaixo do banco. Mas não pôde identificar, assim de longe, do que se tratava. E imaginou de imediato que seus vizinhos, delinquentezinhos de república, tinham outra vez deixado o lixo em frente à sua casa. Toda Cri-Cri desceu xingando entre dentes, largando o carro de esguelha no meio da rua. Estacou na sarjeta. Percebeu não se tratar de lixo, mas de algo estranhíssimo, coisa que nunca vira antes nem no Fantástico. O Murundu parecia estar fundido ao chão como um câncer à pele. Vendo a cena, um senhor que passava de bicicleta parou, semi-sentado e de braços cruzados, próximo à mulher. O senhor já viu algo assim? Nunquinha. Ela revirou, sacou a bolsa, o celular da bolsa, que mais parecia um saco, onde caberia todo um braço, quem sabe a cabeça e o tronco também. Discou e esperou. Atenderam. É da polícia? Vocês poderiam mandar uma viatura aqui na minha casa? Tempo. Apareceu um negócio na minha calçada e é coisa esquisita. Tempo. Não sei, moço, se eu soubesse, não estava ligando. Tempo. Não, não estou sendo grossa, moço. De jeito nenhum. Horas. Só estou assustada. Tempo.
Tá bom, eu espero. E desligou. O policial logo chegou. O senhor ciclista achou isso ainda mais improvável. Afinal, a madame nem tinha dado o endereço, mas nada comentou. Absurdo por absurdo, tinha o Murundu. Após as declarações da mulher e do velho, o policial chamou reforço. Na escuta, chiaço. Viatura 256 solicita ajuda, chiaço. Já traz o trouxa do departamento de inteligência junto. Chiaço afirmativo no chiaço. Ficaram, então, os três sustenidos no aguardo, observando o furúnculo gigante. Arquearam-se. Fedia. Estavam bem próximos, quando um olho brotou estacato no Murundu. E outro. Eles, um passo gliçado atrás. Olhos assustados, piscantes, observavam, 2/8 abaixo. Pausas semibreves tomaram conta de 27 compassos. Estavam aterrorizados. O portão se fechou, quebrou o silêncio sem graxa. O pincher da vizinha latiu esganiçado, aquele cachorro vestido ridículo. Ouviu-se as sirenes lá longe. Semifuso, o Murundu juntou a coberta suja e correu seu corpo magro, dobrando a esquina. Sobraram apenas 2 evidências estendidas que lhe serviram de colchão. Voltando aos temas pesados. Voltando aos temas pesados. Hoje Né? os meus contos foram leves. Os meus foram pesados. Os seus foram os pesados de hoje. Eu só falar rapidinho que eu gostei de como você tratou o final com música. Ficou muito, muito interessante a mistura. E fica essa impressão, assim, né? No começo, que não é uma pessoa. E aí, logo ali quando as crianças mexem, você percebe que é uma pessoa. E aí as ações das outras em relação a ela se tornam ainda mais carregadas. Elas olham para uma pessoa como se ela fosse uma coisa, porque está enrolada em cobertas embaixo de um banco. De um banco, Você lembra de alguma situação que te levou a esse... que eu gosto de perguntar, porque você sempre tem você tem uma memória boa, uma situação que te levou a esse conto, alguma pessoa em situação de rua, alguma vivência? Sempre me chamou atenção as pessoas em situação de rua, né? Tanto tinha eu sempre contava essas histórias que eu gostava muito de conversar com essas pessoas, né? E eu contava essas histórias, eu lembro uma vez que eu estava contando, eu já falei até dessa história aqui no primeiro episódio, que quando eu morava em Florianópolis, eu vivia ali muito pelo centro da cidade e tal, e eu lembro uma vez que estava eu e uma amiga minha, acho que ela até curtiu aqui, ela deve estar assistindo, que ela falou assim, daí chegou uma pessoa em situação de rua, que morava na rua, e de repente abriu os braços para ela e falou o nome dela, assim, né? Aí eu, assim, falei, tu conhece? Aí de repente ele falou o meu nome, eu falei, eu conheço? E a gente conhecia, sabe Deus de onde, já tinha conversado em algum momento, e ele guardou os nomes e tal, né? Uhum. E eu lembro uma vez que eu estava contando isso para vocês aqui em Jaraguá, e aconteceu outras coisas, né? Várias vezes. E eu estava contando isso lá no lançamento do Contos Jaraguaenses, e que foi o livro onde tu lançou Cabeças, o primeiro livro, né? Lá no Museu VEG, de repente apareceu uma pessoa no meio eu contando isso para vocês, apareceu uma pessoa no meio do lançamento e veio me cumprimentar, eu nunca tinha visto essa pessoa. Era uma pessoa em situação de rua também, que entrou ali e veio falar direto comigo, eu achei muito interessante, assim.
E sempre me chamou a atenção como as pessoas tratam as pessoas em situação de rua com descaso, né? E muitas vezes as pessoas têm trabalho, têm tem formas de renda, e essa renda não é suficiente para ela ter uma moradia, para ela ter comida suficiente, né? Então, me chama atenção, muito, muito mesmo. Tem um trabalho bem interessante de uma página no Facebook. Faz tempo que eu não uso o Facebook, agora com as lives eu tenho até voltado um pouquinho mais, mas faz tempo que eu não vejo, inclusive, as postagens dessa página. Mas se chama ainda, eu acho, São Paulo é Invisível, que eles fazem o resgate da história das pessoas em situação de rua, batem fotos da pessoa, conversam com ela e colocam essas histórias ali na página deles para as pessoas conhecerem. Porque a gente tem muito tabu com relação às pessoas em situação de rua. E umas coisas assim, não se sabe advindas de onde. Por exemplo, de que toda pessoa que está na rua porque quer, ou então que toda pessoa que está em situação de rua é também pedinte, pedinte acho que não é a palavra mais correta, Mais seria adequada. que vive de mendicância, ou seja, que pede ajuda na rua para poder subsistir, e não é a verdade, muita gente, como você falou, tem emprego, só não tem condição de ter casa, tem condição de manter uma casa, ainda mais em uma cidade gigante como São Paulo. E é uma situação comum das grandes cidades, assim, a gente você deve ver muito pouco isso em Jaraguá, né? É muito pouco Quer ver mais comum. já. Aqui já é mais comum, né? As pessoas em situação de rua. E, e é interessante esse trabalho deles, do São Paulo Invisível. Eu não sei se é exatamente esse o nome, mas procurem no Facebook. São Paulo Invisível, se não me engano. Depois a gente pode botar o link ali, né? Que Isso. é interessante e é muito bom a gente ser lembrado de que essas pessoas são a gente morando na rua, entendeu? São pessoas. Porque às vezes pensa que é outra coisa, que é outro ser humano. Tem gente que fala, né, isso, que é como as pessoas fazem isso porque querem, porque não querem trabalhar, porque N coisas, né? Vamos se viver na rua sem ter direito onde dormir, às vezes sendo expulso de onde está dormindo, né? Passando frio em épocas frias. E em situações difíceis, é uma escolha, né? Ah, vou fazer isso. Uma ótima ideia. Então, é ignorar a miséria do país, é ignorar que existem as pessoas que vivem na miséria ou vivem numa situação tão desfavorável que não podem sequer ter uma casa para si. E esse trabalho deles é bem interessante por isso. A gente já está chegando no final. Tá, e eu quero fazer uma correção que acho que ficou parecendo da forma que eu falei, que eu falei, tem muitas pessoas que têm trabalho, mesmo as pessoas que dependem de pedir o dinheiro, que estão nessa situação, elas estão sem emprego, às vezes elas não estão ali, a maior parte delas não está ali porque ela quer. A diversidade da vida levou ela ali. A gente está vivendo agora um momento onde estamos com 12 milhões de desempregados no país, né, a informalidade crescendo gigantescamente, né, então nós precisamos ter um pouquinho mais de empatia pelas pessoas, né, e tentar se colocar na situação, porque podia ser a gente ali, né, Claro que sim. então Desumanizar as outras pessoas não é a solução para resolver os desumanizar, problemas. tentar concordar com políticas higienistas, né? Tem que, na verdade, o caminho é outro. O caminho é procurar políticas sociais que realmente que ajudem e proporcionem outras melhoria de vida, melhoria de qualidade de vida e de acesso. Enfim, estamos chegando ao final, hoje, agora com 1h01,
né, de live. Eu queria agradecer a todo mundo que estava assistindo, deixa eu ver que eu consigo ver aqui, né? Que eu já tinha falado, né, lá no começo, mas está o Paulo Prachedes, o Caio Araldi, o Caio já tinha falado, o Carlos Prachedes, a Kátia Rickert, o André dos Santos, o Reuel faz tempo que eu não vejo também. Vários deles comentaram várias coisas aqui. Eu fui lendo enquanto a gente estava conversando aqui, né? E deixa eu ver, tem mais aqui nas curtidas. A Juliana Aguiar, Milena Bernardes, muita gente, nem aparece todo mundo aqui. Meu, tinha bastante gente aqui hoje. A Miriam, Oba! a Gente, muito Alessandra, muita gente. obrigado, A tá? Lisa também, muito obrigado, gente. Desculpa, não falei o Tá. nome de todo mundo, porque não aparece aqui para mim, aparece assim, mais pessoas, não aparece todo mundo. Mas muito obrigado mesmo, tá? Ter assistido. Lembrando que essa live só é possível, né? Esse projeto só é possível porque ele acontece com recursos do edital SC Cultura em Sua Casa, da Fundação Catarinense de Cultura e do Governo do Estado de Santa Catarina. E para vocês, se vocês quiserem ter acesso a mais coisas que está acontecendo em Santa Catarina por esse edital, é só procurar lá nas redes sociais, hashtag SC Cultura em Sua Casa, na verdade, S Cultura em Sua Casa, né? E semana que vem tem nosso último episódio, também aqui nesses canais que vocês assistiram. A gente vai trazer nossos últimos contos que a gente selecionou. Vai ser no dia 30 de novembro, às 21 horas também. Tá todo mundo convidado e até mais. Quer falar alguma Até coisa, mais, Suzy? Tchau. gente. Não, muito obrigado, pessoal. Agradecer mais uma vez a Clery que está fazendo aqui a nossa tradução para Libras. Então, muito obrigado, pessoal, que está assistindo. E a gente se vê na semana que vem no último episódio. Tchau.